Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite, estamos aqui diante deste supermercado para anunciar o Evangelho a toda criatura. Jesus, no livro de Marcos 16:15, ele nos anunciou ali: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aqueles que não crerem, a palavra do Senhor já diz que já estão condenados, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai. Então que nesta noite você venha dar ouvido à palavra de Deus. Deus não me enviou aqui em vão. Ele enviou aqui para pregar o Evangelho a toda criatura, para que você venha crer e venha entender que só existe um caminho, Jesus Cristo, que não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá no céu. É preciso renunciar ao pecado, é preciso renunciar à iniquidade. Por isso eu estou aqui para pregar a verdade, nada além da verdade, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Coríntios 13: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós estamos aqui para falar a verdade, não estamos aqui para enganar você, estamos aqui para pregar a verdade, para que você venha se libertar deste mundo de pecado, deste mundo de trevas. E Deus já entregou este mundo a Satanás e seus demônios. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para te libertar deste mundo de trevas, para trazer para a verdadeira luz que é Jesus Cristo. E nessa noite eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, Mateus 24. O sermão profético continua. O sermão profético, o princípio de dores. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. A palavra do Senhor nesta noite vai dizer: nós estamos no princípio de dores, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes, pestes, tudo isso está acontecendo. Mas ainda, a Bíblia diz que ainda não é o fim.
Por isso é necessário você estar apercebido, porque Jesus está voltando. E é necessário você estar preparado para o grande dia. Jesus voltará nas nuvens para buscar o seu povo, os seus escolhidos. A Bíblia está dizendo que Jesus não vai vir buscar a todos, vai vir buscar o seu povo, os seus escolhidos. Então nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus vai voltar buscar a todos. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu buscar o seu povo, os seus escolhidos. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos é que querem negar a si mesmo e seguir a Jesus. Poucos querem largar a bebida, a cachaça, querem largar o cigarro, querem largar as drogas, a prostituição, para seguir a Jesus. São poucos. Por isso a palavra do Senhor nos diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nesta noite, você está tendo a oportunidade, você está sendo um chamado. Por isso, ouvi a voz do Senhor, ouvi a palavra de Deus nesta noite, para que você não seja pego de surpresa. A palavra do Senhor nos diz que Jesus virá nas nuvens. Jesus virá como um ladrão. O ladrão, quando ele vai roubar a sua casa, ele não avisa o dia e nem a hora que ele vai te assaltar. Porque se você soubesse a que hora o ladrão entraria na sua casa para lhe roubar, você ficaria em casa e vigiaria, para que ele não roubasse a sua casa. E assim a vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, somente Deus. Somente Deus. Nem Jesus sabe o momento que ele vai descer buscar o seu povo. Somente Deus. Então a qualquer momento Jesus pode voltar. Por isso eu estou aqui nesta noite, para te dizer: aceite a Jesus como teu único, suficiente Salvador. Ele veio neste mundo para te dar a salvação. Ele veio aqui na face dessa terra para te dar a salvação, a vida eterna. Muitas pessoas, quando morre alguém, vamos parar para meditar na palavra. Quantos que disseram: morreu fulano e foi para o inferno? As pessoas dizem: foi para o céu. Era uma gente muito boa, era um cara muito bom, era uma mulher muito boa. Está lá no céu. E o cara aqui na terra, enquanto ele tinha o fôlego de vida, cometia tudo que é tipo de pecado. E aí está lá no céu. No céu, a Bíblia diz que só entra lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somente aqueles que aceitarem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Vai ter a oportunidade de salvação. Essa irmã é boa, hein? Deixa eu ver. Só me diz o teu número que eu anoto na minha mão. É, 9
É o 15? É. Você trabalha só domingo ou não? Hã? Eu vou sair daqui mais ou menos 11 horas. 9, 8, 1, 45. 55. Depois eu falo. Você trabalha de domingo ou não? Eu não. Sai daqui mais ou menos 11 horas. 11 horas sai daqui. Porque lá eu quero no meio da turma mesmo. Aí no meio da turma. Lá estão jogando. Depois eu mando uma mensagem pra ele. Ele passa, nós conversamos. Daí se o irmão quiser ir domingo, eu saio daqui 11 horas. Porque eu vou aqui na igreja, tá tudo, daí já vem de casa. Tá bom, irmão? Amém, irmão. Deus abençoe. Depois anota o seu número aí. Glória a Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo perante os nossos olhos. Muitos pregando em nome de Jesus, muitos usando o nome de Jesus para pregar o Evangelho, para enganar as pessoas, para tirar o seu dinheiro. Muitos usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Mas eu não estou aqui nesta noite para pedir o teu dinheiro. Eu estou aqui para anunciar a verdade, para que você venha se libertar deste mundo de trevas, desses falsos profetas. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo destruídos por falta de conhecimento. O profeta Oséias diz, Oséias 4:6, o meu povo está perecendo porque lhe faltou conhecimento, porque não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem dar ouvido a quem está aqui na rua pregando para você, sem dizer para você, faz um voto de R$1.000, faz um voto de R$100, R$200. A maioria desses ministérios, tu vai, se eles não pedir dinheiro, eu estou mentindo. Muitos no começo vão te endossando para que você vai frequentando. Daqui um pouquinho eles começam a chegar e a dizer, irmão, mas o irmão não está dizimando, o irmão não está ofertando. E cadê o amor à alma? Eles estão com amor ao teu dinheiro. Cadê o amor pelas almas? Não tem mais palavra, só tem louvores. Só tem louvores que não exaltam o nome do Senhor, só exaltam o homem. E a palavra de Deus está ficando de lado. A cada momento, a cada instante, nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo perante os nossos olhos. Por isso é necessário você buscar ao Senhor enquanto a oportunidade, enquanto você tem esse fôlego de vida. Quantos que desceram à sepultura com essa doença do coronavírus, e você está aí, você está vivo aí por quê? Porque Deus te deu mais uma oportunidade. Jesus está voltando, e é necessário você buscar a Ele, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister
que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Guerras e rumores de guerras, terremoto em vários lugares, e as pessoas achando que tudo é normal, que tudo é normal. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar a entender que nós estamos nos princípios de dores, mas ainda não é o fim. Quantas almas morreram com esta doença coronavírus? Quantos que morreram? Milhares e milhares de pessoas morreram. A Bíblia está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. O dia do Senhor se aproxima. Por isso é necessário você entender. É necessário você abandonar este mundo de trevas. Porque este mundo, ele pertence a Satanás e seus demônios. Jesus nos enviou aqui para dizer para você que ainda tem oportunidade, ainda há uma chance. Mas quantos que querem? Quantos que querem este Jesus? Muitos preferem o Jesus que dá carro, o Jesus que dá casa, que dá bens materiais dessa terra. Estão usando a palavra de Deus para enganar o povo, oferecendo os bens materiais dessa terra. Mateus, ali no livro de Mateus 4, quando Jesus estava 40 dias ali, 40 noites, ele foi tentado por Satanás. Ele estava com fome, e Satanás chegou e disse para ele: faça com que essas pedras se tornem pães. Jesus usou a palavra de Deus e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás veio para te oferecer os bens materiais dessa terra, mas Jesus veio para te oferecer a vida eterna, a salvação. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a astúcia de Satanás para tentar a Jesus, porque Jesus estava em jejum e oração durante 40 dias e 40 noites. E ele ali falou para Jesus fazer com que aquelas pedras se tornassem pães. Se tu és o verdadeiro Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Jesus, ele tinha todo o poder para fazer com que aquelas pedras se tornassem pães, mas ele não deu ouvido a Satanás. Ele não deu crédito ao diabo. Ao que, diferente de hoje, um chega e diz: meu irmão, vamos lá na minha igreja, vamos lá que tu dá uma ofertinha de R$1.000, tu vai ganhar um carro, tu vai ganhar uma casa. E as pessoas caem na armadilha do diabo, porque o seu coração está nos prazeres dessa vida, está nas riquezas deste mundo, aonde tudo vai passar. A palavra do Senhor nos diz que a traça e a peruja vai coroer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra para repreender a Satanás, dizendo ali que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É necessário o homem buscar as coisas que são de cima, porque aquilo que é da terra é passageiro. Aquilo que é da terra vai passar.
Nós temos que buscar aquilo que vem do alto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás não desistiu de primeira. Satanás, ele não desiste de primeira. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, a Bíblia diz no livro de Tiago: o diabo, o vosso adversário, anda como um leão ao derredor, rugindo como um leão, tentando uma brecha para nos tragar. Por isso é necessário você estar percebido que Satanás, ele não está de brincadeira. Ele veio aqui para matar, roubar e destruir. O diabo, ele tentou a Jesus, que dirá nós? Foi tentar Jesus, que tinha todo o poder nos céus e na terra, que dirá nós? Por isso você tem que estar atento. Disse-lhe também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo, do templo, abaixo, que Deus ia dar ordem aos seus anjos para que ele não caísse, para que ele não se machucasse. E Jesus, usando a palavra, respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás, ele te oferece os bens desta terra, porque ele sabe que a riqueza deste mundo vai passar, que a riqueza deste mundo vai perecer. Mas Jesus, ele te oferece a vida eterna, para toda a eternidade. Jesus, ele veio aqui para te dar a vida, e vida com abundância. Mas quem quer esta vida? Quem quer aceitá-lo, a Jesus, como seu único e suficiente Salvador? Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Somente a Deus devemos adorar, somente ao Senhor devemos adorar, devemos exaltar, somente o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E muitos estão adorando algo que não pode te salvar, algo que não pode te ouvir, algo que não te responde. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos
e o serviram. Satanás, ele te oferece tudo nesta vida, tudo aquilo que vai perecer, tudo aquilo que a traça e a ferrugem vai coroer. Aí Jesus é diferente. Ele te oferece a vida eterna. Ele te oferece a salvação para a sua alma. Somente estamos no princípio de dores. Muitos estão pregando que vai mudar. E vai mudar. Não vai. A Bíblia tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. Não vai mudar. Não vai melhorar. Vai piorar. Por isso, eu estou aqui avisando você para buscar ao Senhor. Enquanto você tem a oportunidade. Enquanto você tem o fôlego de vida. Para você buscar ao Senhor. Os falsos profetas estão no meio de vós, disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estão aí, ó. Estão aí de paletó, de gravata, calcinha social, enganando o povo, dizendo ser servo de Deus, mas querendo arrancar o seu dinheiro, trocando a verdade pela mentira. Muitos têm deixado a verdade pela mentira. Muitos começaram pelo Espírito e acabaram pela carne. Muitos estavam na presença de Deus em Espírito. Satanás veio e ofereceu um cargo melhor. Satanás veio e ofereceu um carro. Satanás veio e ofereceu uma casa. Aí, muitos desviaram da palavra de Deus. Trocaram a salvação pela condenação. E quantos têm feito isso? Eu conheço muitos que eram homens de Deus, que pregavam a verdade, que pregavam o Evangelho. Hoje estão corrompidos. Hoje estão aí corrompidos por causa do dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos se desviaram da fé e começaram a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O plano de Jesus vir nessa terra foi para te dar a salvação, a vida eterna. Jesus se entregou por mim e por você, lá na cruz do Calvário, para te dar a oportunidade de salvação. Mas quantos querem este Jesus? Quantos querem aceitar este Jesus? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para dar a salvação para a humanidade. E os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz. Preferiram amar mais os prazeres desta vida do que o próprio Jesus. Trocaram o Salvador pelo diabo. Trocaram a salvação pela condenação. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos anunciando o Evangelho e as pessoas não estão nem aí, ó. Se fosse um político aqui, ó, se fosse um cantor aqui, eu estaria cheio de gente parada aqui olhando, prestando culto a demônios. Mas como é a palavra de Deus, ninguém quer ouvir. E ainda diz, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Deus anda comigo.
Como é que Deus vai andar com você se você não obedece à palavra de Deus? Se você não dá ouvido à palavra de Deus? Se fosse um carnaval nesta rua, estaria parado esse trânsito, lotado de pessoas prestando culto a demônios. Mas como é Jesus, o povo nem para dar ouvido. Mas no dia do juízo, a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia não vai ter desculpa, mas eu não ouvi a palavra. Jesus vai dizer para você: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade e o pecado, vós que não deram ouvido à palavra de Deus. Apartai-vos de mim e serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que é a segunda morte. Esse evangelho, ele vai ser pregado em todos os cantos da terra. E aí a Bíblia diz que aí virá o fim. E cada momento nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. A cada momento, a cada instante. A palavra de Deus está se cumprindo. Por isso é necessário você buscar ao Senhor enquanto você tem o fôlego de vida. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não haverá purgatório. Depois da morte não haverá missa de sétimo dia. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Por isso é necessário você entender que Jesus Cristo, Ele não veio aqui nessa terra em vão. Ele veio aqui com um propósito de te dar a salvação, a vida eterna. Esse foi o plano de Deus, de enviar Jesus a esta terra, de